Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica no tema A História dos Batistas. Hoje é a nossa segunda aula nesse tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja no período medieval. Vamos percorrer alguns anos da história para compreender ali, os vestígios. Aí a gente está estudando esse período justamente para poder chegar até ao surgimento dos primeiros batistas e até a nossa história local aqui. Então, nós entendemos que era necessário e importante passarmos pela igreja primitiva, como nós vimos no último domingo, e hoje está tratando aí sobre essa igreja medieval. Antes de começar, vamos orar, para pedir a Deus que nos guie durante esse momento de estudo. Senhor Deus, nós te damos graças por esse dia. Obrigado a Deus por podermos acordar, ter saúde, estarmos aqui, ó Deus, para em comunhão aprendermos da Tua Palavra, adorarmos ao Senhor. Muito obrigado. Agradecemos a Ti pelo Senhor Jesus Cristo, pela Sua obra redentora em nosso favor, pelo Evangelho, Pai, que nós recebemos e podemos, pelo poder do Santo Espírito, crer em toda a Tua obra. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que essa aula seja um momento de aprendizado das Tuas verdades ao longo da história, Pai, que possamos compreender como o Senhor conduziu a história, o que houve nesses anos aí da igreja medieval. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Antes de nós seguirmos aí com a igreja medieval, vamos fazer só um breve resumo da última aula. Então, nós falamos no início da primeira aula sobre a importância de estudarmos sobre a história da igreja e a história de nossa denominação batista. E o conceito que nós vimos na primeira aula foi de que ser cristão é fazer parte da história. E para crescer como cristão é necessário ser um estudante da história da igreja principalmente. Nós comentamos que nesse processo de estudar a história, nós temos que estar atentos para não cairmos em dois extremos. A idolatria do passado, daquilo que é nostálgico a nós, ou também a idolatria de tudo que é novo, de tudo que é jovem, e levar o passado com desrespeito, com desdém. Então nós não podemos nos deixar levar por esses extremos e sim nos concentrar naquilo que a tradição cristã, a toda a história tende a nos ensinar como o que Deus foi agindo no meio do seu povo para que nós pudéssemos hoje receber o Evangelho e assim por diante. Nós comentamos sobre os efeitos de negligenciar-se a história. Então nós falamos sobre uma eclesiologia que pode estar confusa e distorcida em virtude de não estudarmos o que houve na igreja no passado, muitas desuniões por aspectos de minúcia, confusão sobre a missão da igreja, uma teologia muitas vezes desleixada, fundações no que diz respeito às doutrinas principais da fé cristã, muitas vezes fracas ou até inexistentes, e o grande perigo de que heresias, mensagens que não têm fundamento na palavra de Deus, entrem ao meio da igreja. Então, há de fato uma relevância muito grande em se estudar sobre a história da igreja. Nós comentamos um pouco sobre a igreja primitiva. Os irmãos lembram qual é o período que a igreja primitiva aconteceu? Exatamente. A gente tem a igreja primitiva, é o período onde os apóstolos estavam à frente. Jesus ali, nós temos em Atos, depois da morte e ressurreição de Cristo, um episódio do Pentecostes. Então Pedro ali ele anuncia o Evangelho e 3.000 cristãos pelo poder do Espírito Santo se convertem e creem em Jesus como único e suficiente Salvador. E a gente tem ali uma evidência do início da igreja. E durante esse período, principalmente do primeiro século, esses homens, os apóstolos, eles foram os líderes daquela igreja, da igreja primitiva, e trataram ali de expor aqueles cristãos e expandir o evangelho por toda aquela região em que eles estavam, não só em Jerusalém, mas eles cumpriram então o que Cristo havia falado. Eles começaram a ir
até outros povos, em virtude de um contexto que a gente viu que Deus preparou, que foram as estradas, né, que os romanos conseguiram construir, o aspecto da cultura helenizada, né, então havia um idioma padrão naquela região, que era o grego, a filosofia grega também influenciou muito nesse período e ajudou com que a mensagem do Evangelho fosse propagada. E nós finalizamos a primeira aula tratando um pouco sobre as perseguições e o martírio. Então, nós vimos que o final dos 12 apóstolos foi qual? Sofrimento, morte, foram todos martirizados. Então, todos os apóstolos de Jesus Cristo, eles tiveram um final nesse sentido, né? Foram decapitados, crucificados, queimados vivos, transpassados por lanças, exilados, né? Como João, que foi o último apóstolo aí que morreu na ilha de Patmos. Então, nós tivemos esse contexto aí, finalizando esse período da igreja primitiva, que foi o período onde a igreja nasceu e começou a se expandir. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a igreja medieval, que é o período pós-apostólico, ou seja, depois da morte desses apóstolos até um pouco antes da Reforma Protestante em 1517. Então, é um período longo, como nós falamos, nós vamos nos deter em alguns aspectos que são importantes para que na nossa história, principalmente dos batistas, nos dê uma luz, né? Quando nós chegarmos aí na próxima aula, na nossa herança inglesa, nós consigamos entender alguns fatores importantes. Então, o contexto da igreja pós-apostólica, ele segue o padrão do último tópico que nós vimos na aula anterior, das perseguições externas à igreja. As igrejas eram perseguidas, os cristãos eram perseguidos, mas nesse período eles apresentavam respostas admiráveis a essa perseguição. Nós tínhamos dois contextos de perseguição da igreja pós-apostólica. O primeiro era a perseguição pelos judeus. Os judeus tratavam o cristianismo, ou aqueles que criam em Cristo, como uma seita errônea, e por isso perseguiam os cristãos. Já os romanos, eles viam os cristãos como um bando de rebeldes e eram uma ameaça à estabilidade civil daquele povo. Porque os cristãos, por exemplo, que era um tópico muito crítico aos romanos, eles não cultuavam ao imperador. Isso era uma preocupação dos judeus, mas também se tornou um tópico muito relevante para os cristãos, porque eles não podiam ficar em cima do muro. Eles deviam se posicionar, e se posicionando, eles deveriam escolher obedecer a Cristo ou serem considerados bons cidadãos pelo governo romano. E esses cristãos, os cristãos verdadeiros, não cultuavam ao imperador e por isso eles sofriam as perseguições, eles sofriam as mortes, né? Enfim, diversas dores eles acabavam passando por assumir a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Há um exemplo aí de um imperador romano, que é o Diocleciano, que no ano 303 ele promulgou um dos decretos e que dizia o seguinte, que ele proibia as reuniões nas igrejas, ele mandava caçar e executar os líderes eclesiásticos, ele condenava, né, ele ordenava que os cristãos fossem presos, restringia direitos civis dos cristãos e mandava que fossem incinerados todos os manuscritos das Escrituras, ou seja, tudo que havia de referência, né, aos ensinos cristãos deviam ser queimados. Então, isso é um pouco do contexto dessa época de como os cristãos estavam sofrendo nesse período inicial, aí, logo após a morte dos apóstolos, com toda essa perseguição. Mas algo interessante é que mesmo nesse contexto de perseguição, de avanço, né, dessas lutas contra o Estado, em especial contra o Império Romano, os cristãos que viviam uma vida segundo a Escritura, eles contribuíam com a sociedade. Alguns exemplos, né, eram as esmolas, as ofertas de emprego, a solidariedade para com os educadores e oficiais civis,
o cuidado com órfãos, viúvas, enfermos e encarcerados, o apoio a famílias pobres no sepultamento de seus entes queridos e o alívio em situações de desastre e hospitalidade. Então, todos esses aspectos da vida cristã, que eram o seu amor, seu estilo de vida virtuoso, que era um exemplo, né, da vida de Cristo, impactavam a sociedade de uma forma positiva, mas mesmo assim eles sofriam com essas perseguições do Império Romano e dos próprios judeus. Haviam alguns cristãos nessa época, eu citei 2 ali no próximo slide, pode passar, Jorge, que é o Justino Mártir e o Tertuliano, que eles eram conhecidos como apologistas. Esses homens, eles, em seus escritos, né, eles emitiam suas opiniões a respeito da igreja e contestavam essa perseguição do Império Romano, exigindo que o Império aceitasse, né, os cristãos naquele momento em que eles estavam propagando o Evangelho e não fossem perseguidos ou mortos como os imperadores estavam fazendo. Então esse era um aspecto da igreja pós-apostólica. No próximo slide nós vemos um outro desafio da igreja nesse período, que eram as lutas internas. Então, por um lado, havia a perseguição externa e, por outro, haviam as dificuldades dentro da igreja. E qual era a principal dificuldade que os cristãos viviam dentro das igrejas? Falsos mestres. Lobos com uma pele ali por fora como se fossem ovelhas. Jesus já havia falado sobre isso. Então, havia uma grande dificuldade dos cristãos naquela época se manterem fiéis ao conteúdo doutrinário e à tradição que eles receberam do ensino apostólico. Eles viviam numa intensa luta entre o que era a doutrina verdadeira, o que era a palavra inspirada de Deus que foi dada a eles por meio dos apóstolos e as heresias que estavam brotando no seio da igreja. E diante dessas heresias, nós temos ali também 2 homens, 2 servos de Deus que foram importantes, né? Alguns deles que eu citei, como Irineu e Orígenes. Eles lutavam, né, nesses debates teológicos a respeito de temas doutrinários importantes para a igreja, para defendê-las desses falsos mestres. Só relembrando, no próximo slide, aí a gente tem algumas evidências das principais heresias que aconteciam nesse período da igreja. Nós estudamos isso no estudo sobre confessionalidade e o Paulo também abordou elas quando falou sobre cristologia. Uma das heresias era o docetismo. Então, a palavra docetismo vem do grego dokein, que significa aparentar, ou seja, era uma heresia do final do século I que afirmava que Jesus apenas aparentava ser humano. O docetismo era uma afirmação de que o corpo humano de Cristo era um fantasma e de que seus sofrimentos e morte foram meras aparências. Se sofreu, não era Deus. Se era Deus, não sofreu. Eles negavam a humanidade de Cristo, mas eles afirmavam a sua divindade. O docetismo ele já estava presente no final da época do Novo Testamento, como é evidente pela própria exortação de João, o apóstolo, sobre aqueles que negam que Jesus veio em carne. Então, os cristãos tinham no seu meio que lutar, como um exemplo, contra o docetismo. Uma outra heresia muito presente naqueles dias era o marcionismo, que foi fundada por Marcião, está no próximo slide, que era um líder religioso que rejeitava o Antigo Testamento e a maioria dos escritos do Novo Testamento, que eram as cartas e os evangelhos. Os seguidores de Marcião, eles acreditavam em 2 deuses diferentes. Para eles existia um Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau, um Deus cruel e vingativo, e existia um outro Deus do Novo Testamento, que era um Deus amoroso, um Deus bom, misericordioso. Isso era um perigo, né, para todo o embasamento cristão e o evangelho. Não existem 2 deuses, há um único Deus eterno que não tem início nem fim. Então a igreja tinha de lutar contra esse tipo de heresia. Uma outra heresia que foi muito disseminada no início da igreja, nesse período pós-apostólico, foi o gnosticismo. Gnosticismo vem de gnosis, que significa conhecimento. Está no próximo slide. Os gnósticos, eles acreditavam que na natureza humana há o princípio do dualismo, ou seja, há o espírito e o corpo, 2 entidades separadas e opostas.
Para eles, o pecado habitava na carne, tornando totalmente má. Ou seja, a carne era inerentemente má e o corpo e o espírito bom. Então, o corpo podia fazer tudo o que lhe agradasse, vivendo nos prazeres da carne, mas o espírito era totalmente bom. Isso não condizia com o ensino do Evangelho, com o ensino dos apóstolos, com o ensino do próprio Cristo. Então, resumindo, o gnosticismo era um sistema filosófico e religioso que ensinava que o conhecimento, melhor do que a fé, era a chave para a salvação. Um grande perigo para os cristãos daquele período. Por exemplo, o gnosticismo, no próximo slide aí, ele tratava da criação de forma totalmente distinta ao ensino do Antigo Testamento. Eles afirmavam que o Criador não era o único Deus soberano e, como consequência, consideravam que a criação era má. Sobre Cristo, os gnósticos interpretavam que ou em alguns casos a sua humanidade era negada, ou em outros a divindade também era negada. Em alguns casos eles reinterpretavam ambos os aspectos. E quanto ao Espírito Santo, eles consideravam o Espírito Santo como uma energia espiritual que viera de alguma divindade inferior, ou seja, eles não atribuíam o Espírito Santo à divindade. Então, ou seja, grandes erros, grandes heresias que esses gnósticos perpetravam ali, multiplicavam no seio da igreja. E uma última heresia, que foi muito também disseminada no início da igreja, no período pós-apostólico, que está no próximo slide, foi o arianismo. Então, o arianismo foi uma visão cristológica antitrinitária, sustentada pelos seguidores de Ario, que era um presbítero cristão de Alexandria nos primeiros tempos da igreja primitiva. O arianismo negava a consubstancialidade entre Jesus, Deus e Deus Pai que os igualasse. Ou seja, para eles não existia o princípio de trindade para os arianos. Jesus, então, ele era subordinado a Deus Pai, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Segundo Ario, só existe um Deus, e Jesus é seu filho e não é o próprio Deus. Ou seja, havia uma hierarquia entre Deus e Jesus, eles não eram a mesma pessoa. E era isso que o arianismo pregava. E nesse contexto era que a igreja estava sendo atacada, né, a igreja pós-apostólica, por esses tipos de heresia. Esses são alguns, irmãos. Se os irmãos procurarem na história da igreja, existem várias outras heresias que foram disseminadas nesse período inicial da igreja, nesse período pós-apostólico, né, no início, aí, um pouco antes do início da igreja medieval. Só um exemplo, e aí seguindo, né, para um aspecto importante, de como Irineu, que eu comentei lá no início, ele junto com outros servos de Deus, estavam preocupados com esse tópico e eles, nesse aspecto, externaram ali, por meio de alguns de seus escritos, o repúdio a essas heresias que estavam sendo inseridas no meio da igreja. Há um texto aí, ele diz o seguinte, Irineu: com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus, e a vinda e o nascimento pela Virgem, a paixão, a ressurreição dos mortos, a ascensão ao céu em seu corpo, de Jesus Cristo, dileto Senhor nosso, e a sua vinda nos céus na glória do Pai, para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne do gênero humano, a fim de que, segundo o beneplácito do Pai invisível, diante de Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus, Salvador e Rei, todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua o confesse, e execute o justo juízo de todos, enviando para o fogo eterno os espíritos do mal, os anjos prevaricadores e apóstatas, assim como os homens ímpios, injustos, iníquos e blasfemadores, e para dar em prêmio a vida incorruptível e a glória eterna aos justos, aos santos e aos que guardaram os seus mandamentos e preservaram no seu amor. Alguns desde o início, outros depois de sua conversão. Está lá no livro Contra as Heresias, escrito por Irineu de Leão. A gente está falando aí entre o final do século I e início do século II.
Algo interessante é que essa escrita de Irineu nos lembra muito um credo, mas ele ainda não era um credo formal. Era estável no seu conteúdo, mas era variável na sua escrita. Haviam outros cristãos que escreviam sobre isso também, mas ainda não havia um consenso sobre os termos que seriam tratados como um credo, mas já era o início de algo que nós vimos à frente ali sobre os credos que foram criados durante esse período inicial da igreja pós-apostólica. Essa igreja pós-apostólica, apesar desse contexto que nós estamos vendo, né, de perseguição externa, problemas internos com relação às heresias, eles deixaram grandes contribuições para nós como igreja hoje. E eu queria citar duas dessas contribuições, que está no próximo slide. A primeira foi no período da igreja pós-apostólica que houve a consolidação do cânon do Novo Testamento. E um outro aspecto, uma contribuição muito relevante da igreja do período pós-apostólico e no início da igreja medieval foram os documentos confessionais. No primeiro tópico, falando um pouco sobre o cânon bíblico, né, que foi consolidado ali no período da igreja pós-apostólica, nós temos o seguinte cenário. Por volta de 300 e 100 a.C., acredita-se que foi consolidado o cânon do Antigo Testamento, ou seja, naquele momento em que Jesus veio, os cristãos, né, e depois de sua vinda, eles já tinham consolidado quantos livros nós temos no Antigo Testamento? Quanto? 39, isso, muito bom, 39. Antigo Testamento, nós temos 39 livros, então esses 39 livros foram assimilados, né, e consolidados por volta do ano 300 e 100 a.C. Um dado interessante também é que por volta do ano 200 antes de Cristo, esses livros eles foram traduzidos e essa versão traduzida desses escritos foi conhecida como a Septuaginta. Então, ou seja, aqueles cristãos naquele momento já tinham acesso em sua língua dos textos do Antigo Testamento. Aí nós temos a vinda de Cristo, seu ministério, sua morte, ressurreição. E aí começa-se a igreja, como nós vimos lá em Atos, em Pentecostes, e aí o que os apóstolos começam a fazer? Eles emitem algumas cartas, e eles enviam essas cartas para quem? Para as igrejas. E o que as igrejas deviam fazer com essas cartas? Ler, exatamente. Ler nos seus momentos de culto, espalhar aquela mensagem dos apóstolos, as suas orientações, as suas exortações, os seus ensinos, né, sobre doutrina entre as igrejas. Só que nesse momento, essas cartas já eram consideradas como escrituras sagradas? Ainda não eram consideradas. Então, junto com os evangelhos, nesse período, no primeiro século, nós temos a emissão dessas cartas. Então, os apóstolos a emitiram, a gente tem principalmente Paulo com um volume maior de cartas, Pedro, João, temos os evangelhos. E aí, ao longo desses primeiros séculos da igreja, os cristãos foram se reunindo por meio de concílios. Nós falamos sobre os concílios também no estudo sobre confessionalidade. E nesses concílios da igreja, os primeiros concílios, eles foram ali determinando quais seriam os livros que, pela análise, né, dos cristãos daquela época, de fato eram livros inspirados e deveriam estar compondo as escrituras sagradas ali. Então, por volta os cristãos vão trabalhando nesse aspecto do cânon. Tem uma evidência que eu achei muito interessante. Nesse livro Contra as Heresias que Irineu escreveu, ele já cita, por volta do ano 180, todos os livros que estão no cânon, com exceção de 2 Pedro e 3 João. Ou seja, por volta do ano 180, havia quase que um consenso já de quais seriam os livros canônicos, né, os livros inspirados por Deus. E em 397, no concílio de Cartago, concílio ecumênico de Cartago, há uma confirmação, então, dos livros do Novo Testamento, que são quantos? 27 livros, exatamente, e eles são chamados assim de Novo Testamento. Então, por volta do ano 397, eles são consolidados. Há um tópico aqui importante, que há uma distinção entre os livros canônicos, entre a igreja, que nós vamos tratar há pouco, apostólica romana e as igrejas protestantes. Há o que nós chamamos de livros apócrifos.
Então, eles estão presentes na Igreja Católica Romana. Contudo, para a Igreja Protestante, para os cristãos, eles não são tratados como os livros inspirados. Eles são relevantes para o contexto histórico, eles nos ajudam a compreender principalmente o período intertestamentário. Nós temos ali alguns livros que tratam da história nesse tempo, mas eles não são considerados como escrituras inspiradas por Deus e, por esse fato, não estão ali contemplados nas Bíblias que nós temos, tá bom? O outro aspecto, então, além do cânon, que foi uma grande contribuição da igreja pós-apostólica, né, e medieval, são os documentos confessionais. E o que acontecia naquele período? Quando os cristãos eles ouviam o evangelho e eles viam a vida daqueles servos de Deus no período inicial da igreja, muitos pelo amor, pela misericórdia, pela hospitalidade que aqueles cristãos viviam, queriam se tornar membros daquelas comunidades cristãs. Só que, muitas vezes, eles não compreendiam, de fato, as implicações do Evangelho em suas vidas. Então, a igreja tinha um cuidado de que, muitas vezes, o candidato ao batismo, ou aquele que queria se tornar membro de uma igreja daquele período, ele deveria passar por um período de instrução antes de se tornar parte ou membro daquela igreja. E eles tinham esse cuidado justamente por isso, para que as pessoas compreendessem quais seriam as implicações em suas vidas de se tornarem um cristão. Naquela época, lembrem o contexto, perseguições internas e muitos problemas internos com relação às heresias. Um segundo motivo pelo qual as igrejas tinham esse período de ensino pré-batismo era o fato de que elas queriam que eles levassem em conta, né, que eles poderiam sofrer uma marginalização social e perseguições. Eles também levavam em conta que eles queriam ter certeza que o candidato ao batismo não estava apenas abraçando superficialmente o evangelho, com base em alguma distorção previamente ensinada por falsos mestres ou pela tradição cultural. E um último motivo pelo qual esses cristãos se dedicavam a esse processo de ensinar as pessoas as doutrinas essenciais da fé cristã antes do batismo era porque havia o desafio de ministrar para um vasto segmento da população que era iletrado, pessoas que tinham um baixo conhecimento acadêmico, que precisavam do zelo e da dedicação dos líderes eclesiásticos para que elas pudessem aprender as verdades e os princípios fundamentais da fé cristã. E foi nesse contexto dessa necessidade de se ensinar o evangelho verdadeiro aos cristãos que almejavam, né, que queriam fazer parte da igreja, e para isso, né, externamente se batizar, que alguns documentos confessionais importantes surgiram nesse período. Havia o que nós conhecemos como regra de fé. Ela é falada em alguns escritos desse período da igreja, e também o didaquê, que esse está escrito aí no slide. O didaquê, ou também conhecido como o ensino dos 12 apóstolos, ele era fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. Nesse material, que ele é um material de catequese mais antigo de que se tem nota, os cristãos falavam sobre santificação, o ensino de como distinguir um falso profeta, os dois caminhos, ou seja, um caminho para a vida e outro caminho para a morte. Eles davam instruções sobre o culto cristão. Eles mencionavam práticas como o jejum, as ordenanças, né, a ceia do Senhor, o batismo, as orações. E o livro termina, esse didaquê, ele se conclui com uma série de exortações sobre como provar se mestres e profetas itinerantes são cristãos verdadeiros. E note-se que todo o escrito do didaquê tem uma grande influência do Evangelho de Mateus. Ou seja, há nesse documento, né, da igreja pós-apostólica uma grande evidência de que eles usavam esse material para catequizar os novos membros e as pessoas que estavam ali querendo se batizar e fazer parte dessas primeiras igrejas. Então, isso foi uma contribuição muito relevante da igreja para nós nesse período. Depois do didaquê, nós temos algo que aí nós vivenciamos com uma maneira mais intensa nos nossos dias, que são os credos. E o primeiro deles, que é um credo muito conhecido, é o credo apostólico.
Ele basicamente resumiu em cerca de 100 palavras os pontos basilares acerca do Deus triuno, em especial acerca da pessoa de Jesus Cristo e da Igreja em todos os tempos. Cada tópico tem a sua devida comprovação no registro bíblico. A forma mais antiga do credo apostólico ela é datada de mais ou menos do ano 140 depois de Cristo, e a sua forma mais recente data do quinto século aproximadamente. Enfim, acredita-se que o credo apostólico ele resuma a regra de fé, que era um documento confessional já conhecido no segundo século, e sintetiza as bases reveladas no Novo Testamento, mostrando assim uma clara coesão nas crenças dos primeiros cristãos nos primeiros séculos. A igreja cristã lutarem, né, e de certa forma externarem aquilo que eles criam. E percebam como o credo ele é bem enfático nos aspectos que as heresias estavam falando. Quando nós vemos ali também sobre o segundo parágrafo do credo, Jesus Cristo, muitas das heresias atacavam a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade ou a sua humanidade, e o credo externava o que os cristãos, seguindo a tradição apostólica, criam nesse período. E houve vários credos. O credo apostólico ele é um dos mais conhecidos, mas existem outros. Um outro que eu trouxe ali é o credo niceno-constantinopolitano. Esse credo ele teve a sua primeira versão no Concílio de Nicéia e depois ele foi revisado no Concílio de Constantinopla, principalmente para combater o arianismo, que foi uma das heresias que nós falamos. Então, os irmãos podem perceber que ele tem nesse tópico do meio, ele aborda melhor a respeito da pessoa de Cristo, né? Unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, enfim, ele coloca ali algumas cláusulas para reforçar a interpretação dos cristãos na crença de que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus, né? Ele faz parte da Trindade. Então, esses documentos, né, como o credo apostólico, o credo niceno, existem outros credos, né, que surgiram nesse período, são muito importantes para nós até hoje, como esses documentos confessionais, e são grandes contribuições que a igreja pós-apostólica nos deixou. E nós fechamos esse período aí da igreja pós-apostólica, que envolve o início da igreja medieval, com uma mudança de chave muito grande, que é o próximo slide. De uma seita para uma religião aceita. No início, ali por volta de 312 aproximadamente, um imperador romano, que é Constantino, ele se converte ao cristianismo. E ele então começa a direcionar o Império Romano para a fé cristã. Em 313, ele promulga ali, né, ele publica o Edito de Milão, que era um documento que ordenava que as igrejas, né, que o cristianismo deveria ser aceito em todo o império. E a partir desse decreto do imperador Constantino, as pessoas começaram a se identificar melhor com o cristianismo, porque o imperador romano se identificava como cristão, e a gente teve uma expansão exponencial da fé cristã, né, e das pessoas se intitulando como cristãs naqueles dias. Para os irmãos terem uma ideia, no início do mandato de Constantino, cerca de 10% da população se dizia cristã. Já no final, né, e passado apenas um século desse início ali, depois que aconteceu esse Edito de Milão, Constantino também abraçou a fé cristã, cerca de 90% das pessoas do Império Romano se diziam cristãs. Olha a mudança. Então, de cristãos perseguidos pelo Império, daquele Diocleciano, lembra? Que ele mandou perseguir líderes, mandou prender cristãos, tacar fogo nas escrituras. Agora, em 313, isso tudo muda e a religião cristã passa a ser aceita como a religião do Império Romano. E nós temos nesse contexto algumas coisas tristes que foram acontecendo. Pelo fato do cristianismo parar de ser perseguido e as coisas ficarem mais fáceis,
nós temos um movimento, muitas vezes, de um cristianismo nominal apenas. Pessoas que se diziam cristãs por status, que queriam fazer parte da igreja cristã simplesmente porque o imperador ou a alta casta do governo romano era cristã, mas não entendia de fato os princípios verdadeiros e basilares da fé cristã. Então, muitas pessoas naquele período haviam apenas entrado nas igrejas como pessoas que queriam muitas vezes mostrar um status de cristão, mas não viviam uma vida cristã verdadeira. E por isso houve uma miscigenação dentro da igreja. O autor aqui, o David Bledsoe, cita que haviam ovelhas e bodes, e isso era tolerado dentro das comunidades cristãs. E além dessa miscigenação dentro da igreja de cristãos verdadeiros e cristãos que simplesmente estavam lá por status ou por uma forma nominal, houve uma falha gradativa em preservar o ensino apostólico. No momento em que a igreja romana assimilou a fé cristã como a igreja oficial de Roma, nós começamos a ver ali indícios de que a igreja estava se desviando do ensino dos apóstolos. Uma primeira evidência que nós vemos é sobre o governo da igreja. Os irmãos lembram qual eram os líderes eclesiásticos da igreja primitiva? Nós falamos na última aula? Apóstolos, presbíteros e diáconos. Os apóstolos, todos haviam morrido. Eles não estavam mais no contexto da igreja. Ou seja, a liderança até então estabelecida pelas escrituras, pelas cartas apostólicas, eram presbíteros e diáconos. Contudo, a igreja romana instituiu uma nova função. Eles utilizaram ali o termo bispo. Também há na Bíblia, referências a pastores, presbíteros e bispos como equivalentes, como uma mesma função. Contudo, a igreja romana ela começou a instituir sobre as igrejas locais bispos. E esses bispos tinham autoridade sobre algumas igrejas e essa estrutura hierárquica não estava presente nos ensinos dos apóstolos. E com isso foi se desenvolvendo uma complexa hierarquia clerical ao longo dos séculos, onde cada vez mais essa estrutura hierárquica eclesial ela foi ficando robusta e foi tendo arcebispos, bispos e, enfim, nós temos aí em um determinado momento, por volta aí desse período, a criação até do papado, que era a autoridade que eles entendiam como uma sucessão dos apóstolos. Ao apóstolo Pedro foi entregada as chaves do reino, e eles entendem que o Papa, Pedro era o bispo de Roma, então havia uma sucessão apostólica, e esses homens que sucediam Pedro, eles eram os líderes da igreja de Roma. Então, nós podemos presenciar aí esses desvios e essa falha gradativa da igreja de Roma em preservar tudo aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Só para a gente entender um pouco mais sobre essas falhas gradativas da igreja de Roma, no próximo slide aí nós vamos tratar um pouco mais da igreja. Eu vou tratar como ICAR daqui para frente, para ficar mais fácil, mas a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos falar sobre um grande desvio do ensino dos evangelhos, que é uma soteriologia sacramental, ou seja, um ensino de salvação por meio dos sacramentos que a igreja desenvolveu em todo esse período da igreja medieval. Nós temos na igreja católica a instituição de 7 sacramentos. Quais são eles? Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Dentro da igreja católica, eles tocam todas as etapas, eles dizem que esses sacramentos tocam todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. E a respeito das qualidades misteriosas desses sacramentos, eles dizem que são eficazes porque neles, nos sacramentos, o próprio Cristo é quem opera. Ele é quem batiza, ele é quem age nos sacramentos para comunicar a graça que o sacramento significa. Então, isso quer dizer que os sacramentos conferem, ou seja, eles agraciam ou transferem graças divinas que representam
porque neles Cristo atua diretamente, né? Eles representam formas de graça, porque foram instituídas pelo próprio Cristo e confiados à igreja, no caso, a igreja, a ICAR. E isso é um desvio do ensino dos apóstolos, do ensino do Evangelho das Sagradas Escrituras. Há 4 sacramentos, que é um pouco antes ali, Jorge, eles tratam como sacramentos de ritos de passagem, que são o batismo, a confirmação, o matrimônio e a unção dos enfermos. Por que eles são tratados como ritos de passagem? Porque eles envolvem grandes momentos muito importantes da vida humana. Nascimento, ali o matrimônio e muitas vezes a morte ou doenças graves. O sacramento do batismo, ele é tratado como um instrumento da graça que limpa a pessoa da mancha do pecado original. Causa a regeneração e provê a sua justificação inicial perante Deus e faz membro do corpo de Cristo, através do batismo. Esse sacramento, por essa finalidade interpretada pela igreja nesse período medieval, ele era recebido ao nascer, pois de outra forma a criança corria o risco de morrer em estado não regenerado. Ou seja, naquele período a igreja interpretava que se a criança não fosse batizada assim que ela nascesse, ela não seria limpa do pecado original e por isso ela morreria em pecado. Isso era um risco. Então, essa era a interpretação do sacramento do batismo. Um segundo sacramento é o da confirmação, e ele sucede o batismo e ele abre a porta para todos os demais sacramentos. Os indivíduos, né, por meio desse sacramento da confirmação, eles são mais perfeitamente vinculados à igreja e enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo a fim de viverem uma vida cristã. Uma vez configurados mais profundamente em Cristo, eles podem agora participar da Eucaristia e dos demais sacramentos. É como se a confirmação ela fornecesse uma espécie de força sobrenatural que ajudasse os cristãos a cumprirem os demais sacramentos. O terceiro sacramento, nesse grupo de sacramentos que são os ritos de passagem, era o sacramento do matrimônio. E ele provê graças divinas para o homem e a mulher se unirem como marido e esposa. Durante essa cerimônia, o casal faz juramentos de fidelidade um ao outro e promete perante Deus cumprir seus papéis bíblicos no casamento. Comumente, né, no sacramento do matrimônio, a celebração também, a cerimônia, inclui o sacramento da Eucaristia como parte do rito. E o último desse grupo de sacramentos de passagem é o sacramento da unção dos enfermos, que também foi estabelecido pela igreja nesse período medieval, que tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão, que enfrenta as dificuldades inerentes ao estado de doença grave ou de velhice. Esse geralmente envolve o sacerdote, o qual ouve a confissão de pecados da pessoa e lhe oferece a Eucaristia, abençoando-a então com uma unção de óleo para que ela possa entrar na eternidade com o coração contrito e mais santificado. Sobre esse sacramento, a referência bíblica usada para implementá-la no seio da igreja é o texto de Tiago 5, onde fala lá sobre os presbíteros ungirem, né, aqueles que estão doentes. Então eles usam esse texto como forma de embasar a implementação desse sacramento. O quinto sacramento é o sacramento que provê poderes eclesiásticos, que é o sacramento da ordem. Esse sacramento visa as graças cedidas para exercer permanentemente o ofício em um desses 3 graus, o dos bispos, dos presbíteros ou dos diáconos. Em especial sobre o sacramento da ordem com relação aos presbíteros e aos diáconos, há 2 fatores interessantes, que são os poderes que, segundo o sacramento, eles recebem no momento em que passam por esse sacramento. O primeiro poder seria o da consagração, que dá ao sacerdote a habilidade sobrenatural de transformar os elementos da Eucaristia no corpo e no sangue de Jesus. Ou seja, o líder da igreja que passa pelos sacramentos de ordem, ele tem ali o poder de transformar o pão e o vinho em literalmente o sangue e o corpo de Cristo nesse momento.
E um segundo poder sobrenatural que esse líder recebe é o poder da absolvição, em que ele pode perdoar os pecados de qualquer pessoa penitente. Então, esse sacramento da ordem atribui isso aos líderes eclesiásticos. Há também o sacramento que é interpretado como o sacramento da segunda conversão, que é o sacramento da penitência, que tem a ideia de que quando um cristão é batizado, ele recebe o perdão do pecado original. Mas caso ele cometa algum pecado mortal ou vários pecados menores, ele precisa fazer a penitência para que ele receba o perdão de seus pecados e volte, à comunhão da igreja e esteja em relacionamento com Deus. Quem intermedia esse processo de perdão e de união novamente com a igreja é o líder eclesial. Então a pessoa deve ao menos uma vez por ano, através desse sacramento, se arrepender dos seus pecados, confessar ali, então ela será restituída, à pessoa, à igreja e ao seu relacionamento com Deus. E o último sacramento que a igreja disseminou nesse período da igreja medieval foi o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia. Essa palavra Eucaristia no grego significa ações de graças. E segundo a visão católica romana, esse sacramento, assim como todos os mistérios eclesiásticos e as obras de apostolado, estão vinculados com a sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo. E nesse momento há então a ideia de transubstanciação, que é quando o líder eclesial ele transforma o corpo, o pão e o vinho em sangue e corpo de Cristo nesse momento. Na liturgia da igreja, a Eucaristia consiste em 2 momentos: a pregação da palavra, seguida da celebração desse momento de receber os elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo. Contudo, há uma ênfase muito grande no recebimento dos elementos do que na pregação da palavra. Ou seja, durante esse período da igreja medieval, a igreja foi disseminando, e isso nós vemos até o dia de hoje, esses ensinos, de que por essas maneiras e pela execução desses sacramentos, pelo cumprimento deles, e única e exclusivamente, eles podem ser administrados pela igreja romana, os cristãos poderiam alcançar a sua salvação. É um ensino que destoa totalmente do ensino apostólico e do ensino que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Um outro problema muito grande que houve no seio da igreja, nesse período da igreja medieval, foi a consideração de autoridade divina além das Escrituras. Para a igreja romana, além da palavra de Deus, ou seja, além do Antigo e do Novo Testamento, haviam outras formas de autoridade divina que eram administradas no meio da igreja. Essas outras 2 formas que a igreja romana crê, e disseminou durante esse período da igreja medieval, que eram autoritativas, eram o magistério e a tradição sagrada. Ou seja, tudo o que os bispos e o Papa promulgavam e escreviam eram considerados como divinamente inspirados e fonte de consulta e de prática para a igreja de Roma. Um exemplo disso tem ali no próximo slide, que é uma citação do Papa Bonifácio VIII. Ele diz o seguinte em uma das suas bulas papais: esta autoridade, ainda que tenha sido dada a um homem e por ela seja exercida, não é humana, mas de Deus. Foi dada a Pedro pela boca de Deus e fundada para ele e seus sucessores naquele que ele, a rocha, confessou, quando o Senhor disse a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu, lá em Mateus 16:19. Assim, quem resiste a este poder determinado por Deus, resiste à ordem de Deus, a menos que não esteja imaginando 2 princípios, como fez Manes, opinião que julgamos falsa e herética, já que, conforme Moisés, não é nos princípios, mas no princípio que Deus criou o céu e a terra. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que, absolutamente,
que é absolutamente necessário à salvação de toda criatura humana estar sujeita ao Romano Pontífice, dada no Vaticano no 8º ano de nosso pontificado, 18 de novembro de 1302. Então essa era a ideia que a igreja tinha. Então essas bulas papais, esses escritos, têm o mesmo valor que a palavra de Deus, que os livros, né, do Antigo e do Novo Testamento, no contexto da igreja de Roma. Essa crença, né, nesses aspectos e no poder dos sacramentos para a salvação, nas bulas papais como fonte autoritativa e mensagens divinas, levaram a algumas consequências. A primeira consequência que nós vemos ali no próximo slide é a consequência do analfabetismo bíblico. Se os cristãos iam até as igrejas e, ao invés de receber a palavra de Deus, eles recebiam ensinos humanos, interpretações dos líderes da igreja a respeito do que era certo ou errado, eles não estavam mais se baseando nos ensinos dos apóstolos, na tradição fiel daquilo que Deus havia deixado por meio desses servos de Deus na igreja primitiva. Isso tornou muitos cristãos analfabetas. Eles não conheciam o que Deus queria deles, o que se era exigido, que eles precisavam se arrepender, o que eles deviam fazer. Eles simplesmente ouviam o que os líderes eclesiásticos anunciavam e seguiam aquilo como um ensino divino e um ensino bíblico. Um outro aspecto, consequência desse afastamento das Sagradas Escrituras, foi o misticismo. A igreja em seu meio começou a atribuir a objetos poderes divinos. Então nós tínhamos nesse período da igreja medieval objetos, né, e algumas coisas como veneração de relíquias, visitas aos santuários, peregrinações, procissões, danças religiosas, o rosário, a via sacra, entre outras coisas consideradas como poderosas para atribuir algum aspecto de graça no meio da igreja. E algo que era diferente no início da igreja, na igreja primitiva, que era a proximidade dos líderes da igreja, começou a mudar nesse período da igreja medieval. Os líderes, ou seja, os presbíteros e os diáconos, ao invés de estarem próximos dos cristãos, eles estavam cada vez mais distantes, inacessíveis e se consideravam imutáveis. O que eles falavam era verdade, eles não precisavam mudar as suas posturas, e os cristãos ficavam como uma casta afastada, eles não eram tão inteligentes, tão espirituais quanto os líderes, e por isso eles não podiam, em muitos casos, nem ter acesso à própria Bíblia. Eles recebiam o ensino apenas daquilo que os líderes eclesiais lhes passavam. Ou seja, o contexto no final desse período da igreja medieval era um contexto em que os líderes eclesiais estavam focados no seu poder político e na corrupção. Algumas práticas muito em alta nesse período da igreja medieval, no meio da liderança da igreja, eram o nepotismo, o adultério, muitos filhos ilegítimos de líderes da igreja, a cobrança de indulgências, ou seja, está ligado à penitência. Então, como é necessário se arrepender ou fazer algo para obter a salvação, os líderes começaram a vender cartas de perdão pelos pecados, porque eles criam que a pessoa, quando morria, ela não ia para o inferno, ela ia para o purgatório, e lá, se a família, né, comprasse uma indulgência, ela poderia ser salva nesse momento. E a igreja começou a ganhar muitos recursos por essa prática que não condizia com os ensinos das Sagradas Escrituras. Um resumo, né, desse contexto da igreja medieval, no seu final, é que havia muita violência, baixa expectativa de vida, profundos contrastes socioeconômicos e um crescente sentimento nacionalista. Havia também muita insatisfação, tanto dos governantes como do povo, em relação à igreja, principalmente ao alto clero e a Roma. Na área espiritual, havia insegurança e ansiedade acerca da salvação em virtude de uma religiosidade baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil, ou a matemática da salvação, que era o seguinte: os meus débitos são iguais aos meus pecados, e os meus créditos são igual às minhas boas obras. Então eu preciso sempre manter a conta no azul. Eu preciso fazer mais boas obras para que eu não fique em débito com a igreja e não perca a minha salvação.
Esse era o contexto do final da igreja medieval. Só um exemplo, nos próximos... Pode passar, Jorge, por favor, no próximo slide aí? No próximo. De um famoso membro da igreja romana, que era João Tetzel. Lembra a musiquinha que ele cantava? Então, logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. E ele passava cantando essa musiquinha nas comunidades locais, visando a venda de indulgências. Então, e aí tem um personagem importante, que nós vamos falar dele na próxima aula, que é Martim Lutero. Ele se inconforma com isso. Ele não aceita essa prática no meio da igreja. Ele percebe que esse ensino e essa prática que a igreja estava fazendo nesses dias era totalmente errada e não condizia com o Evangelho de Jesus Cristo. Antes de Martinho Lutero, no próximo slide, a gente tem um movimento de pré-reforma que teve alguns homens muito importantes, e aí esses homens, né, e esse período conclui a aula de hoje falando sobre a igreja medieval, que o primeiro deles é João Wycliffe. Ele era um professor e um sacerdote na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E ele atacou todas essas irregularidades do clero, as superstições, né, a questão do misticismo que nós falamos, né, sobre as relíquias, as peregrinações, a veneração dos santos. Ele atacou a questão da transubstanciação, o purgatório, as indulgências, o celibato clerical e as pretensões papais. Os seus seguidores, eles eram conhecidos como lollardos, e eles tinham a Bíblia como norma de fé que todos deviam ler e interpretar. Dos pré-reformadores, ele foi o único que não foi martirizado, João Wycliffe. E ele foi um homem muito importante para a nossa história dos batistas, porque ele foi o primeiro homem que traduziu a Bíblia para o idioma inglês. E nós vamos ver que a nossa herança tem relação com a Inglaterra, né, com os puritanos, ou seja, foi um servo de Deus que teve uma contribuição muito grande para nós e foi um pré-reformador que lutou contra essas irregularidades da igreja medieval. Um outro reformador que também foi muito importante nesse período foi John Huss. Ele era um sacerdote e professor na Universidade de Praga, na Boêmia, e ele foi influenciado pelos escritos desse teólogo inglês que foi o Wycliffe. Ele definia a igreja por uma vida, ele defendia, né, a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos, como nós vimos, né, aqueles 7 sacramentos. Ele dizia que todos os eleitos são membros da igreja e que o seu cabeça é Cristo e não o Papa, como a igreja romana defendia. E ele insistia na autoridade suprema das Escrituras, ou seja, a tradição ou o magistério, os líderes da igreja não têm autoridade divina. A única fonte de autoridade divina que serve como regra de fé e prática da igreja era a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Era isso que ele defendia. E o fim dele está ali do lado. Queimado vivo. Esse foi o fim de João Huss. Então, por defender essa fé, né, e voltar para os ensinos do Evangelho verdadeiro, ele foi martirizado aí e foi muito importante para esse período pré-reforma em que os cristãos, e esses homens, esses servos de Deus, como John Huss e John Wycliffe, lutaram contra essas doutrinas erradas da igreja e prepararam, né, o contexto para o que nós vamos estudar na próxima aula, que é a reforma protestante e os seus desenrolares. Bastante coisa, hein, irmãos? Hoje foi puxado. Irmãos, algum comentário? Alguma dúvida?